Aleluia, graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez com alegria para louvar, glorificar e bendizer o nome santo do Senhor. É com alegria que vamos nesse dia compartilhar uma porção da palavra que Deus fala sempre aos nossos corações quando nós meditamos. E meditando na Bíblia, o que eu queria compartilhar com os irmãos está na epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 2 em diante. Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 2 em diante, que diz assim: Aos santos e fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Verso 5. Por causa da vossa esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, esta é uma parte da carta em que o apóstolo Paulo ele escreve aos Colossos. Quando iniciamos a nossa meditação, eu preciso explicar algo que eu creio que denote em grande relevância para a ilustração desta palavra, que é a posição geográfica da cidade de Colosso. Colosso ficava à margem do vale do rio Lico, uns 15 quilômetros bem próximo da cidade de Laodiceia. E Laodiceia, meus irmãos, nós vamos lembrar, ela é uma das igrejas citadas por João no livro de Apocalipse. Em um tópico curto da situação de Laodiceia, ela era uma cidade próspera e que até podemos dizer de certo modo rica, onde ela tem as suas necessidades sendo realizadas e supridas. E na carta de João, no livro de Apocalipse, no capítulo 5, verso 20, se faz uma declaração sobre o estado e sobre a condição de Laodiceia. Há uma situação muito interessante que acontece em muitas igrejas. Elas citam após uma pregação e usam esse versículo para o momento do apelo. No entanto, Jesus, nesse momento, meus irmãos, ele não está falando aos ímpios, nem aos descrentes, nem muito menos aos infiéis. Aleluia. Jesus está sim falando aos crentes de Laodiceia. Jesus, através de João, escreve ao anjo da igreja dizendo que conhece as suas obras. É até maravilhoso servir a um Deus, é lindo isso, que conhece de profundo o seu servo. No entanto, o que é mostrado nesse momento, o que é declarado, é que ela não é fria nem quente, e ela é dita que será vomitada, sendo assim expelida da presença de seu Deus. Mostra alguém arrogante em sua riqueza, mas ela na verdade é uma coitada, é miserável, é pobre, é cega e está nua. E Jesus está batendo na porta da sua igreja, aleluia, onde se prega de tudo menos Cristo. Nós percebemos que em algumas igrejas, onde se iniciam no seu culto, o seu Deus, digo seu Deus, pois eles iniciam falando em dinheiro, em seu louvor eles louvam o dinheiro e que viverão sempre em vitórias financeiras. Pregam o dinheiro e no final pede dinheiro. E Jesus, nos evangelhos, dá a nós um imenso ensinamento, dizendo: não há como amar a dois senhores, pois há de se amar um e de odiar o outro. Oh, aleluia. E Jesus dá o nome desse Deus de Mamon, como ser o Deus do dinheiro. E aqui ele já está fazendo alusão a Laodiceia, que amava a sua riqueza, ela desprezava a Deus. Então, se em algum lugar, meus irmãos, se faz promessa que Jesus não fez e prega-se
sobre filosofias, diversas filosofias, teoria de possessões de riquezas e grandezas de reino, esse evangelho nada mais é, nada menos do que o reino de Satanás, o que ele oferece. Irmãos, eu não estou aqui pregando nem ministrando miséria nem pobreza, mas foi Satanás que no monte da tentação, ele se apresentou diante de Jesus e pediu que o Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, o adorasse e ainda pedisse, ele pediu para ele que se prostrado me adorares, te adorei os reinos do mundo e suas riquezas. Jesus o repreende nesse momento em que Satanás, em toda a sua ousadia, chega perante o nosso Cristo, o dono de tudo. E Satanás, que não tem nada, pede ainda que o nosso Senhor, o nosso Deus, se prostrado diante dele, adorasse. Irmãos, se em algum lugar que você passar, te pedirem, te pregarem adoração em troca de reino, adoração em troca de carro, adoração em troca de contas pagas, adoração em troca de prazeres do mundo, só temos uma direção, uma conduta a tomar. Oh, aleluia! Façamos como o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Repreendamos e saibamos que Satanás se apartará sim de nós. Mas a Bíblia diz, como foi com Jesus, ele se foi, mas só por um tempo. Saiba que Satanás, o papel dele é tentar, o papel dele é acusar, o papel de Satanás é enganar. E muitas das vezes ele vem tentar, como fez no jardim do Éden, e acusar e enganar, como fez a muitas das vezes, distorcendo a própria palavra de Deus. Irmãos, Laodiceia era rica, Laodiceia era bem resolvida, porém Cristo estava de fora. Amados, o despertamento que eu trago, a palavra que eu venho trazer nesse momento é: não permita que o mundo dite a sua forma de adoração ao Deus verdadeiro. Aleluia. O apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante, ele diz assim: admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam. Tem acontecido isso, querendo perverter o evangelho de Cristo. Aleluia. Verso 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Se alguém está oferecendo, pregando algum evangelho que Paulo tem pregado, seja amaldiçoado. Aleluia. Irmãos, a Bíblia nos ensina, durante a nossa caminhada no evangelho, e é um versículo que tem muito se repetido durante esse momento. E ele diz assim: não vos conformeis com este mundo. Aleluia. Amados, as bênçãos recebidas por Laodiceia a deixou cega. As bênçãos recebidas por Laodiceia a deixou fria. As bênçãos que Laodiceia recebia a deixou insensível para o verdadeiro ensino. Insensível para o ensino do evangelho da verdade. Aleluia. O evangelho da salvação. Por isso que Cristo morreu por nós, para que nenhum de nós se perdesse. Irmãos, que todos nós tenhamos sempre, em primeiro lugar, a fé, e a nossa fé nos faça sempre olhar na direção de Cristo Jesus. A pergunta que eu faço é, irmãos, para onde nós temos fixado o nosso olhar? Para onde temos mais desejado? O que nós temos buscado mais na casa do Senhor? Nós temos fixado nas bênçãos ou no dono de toda a bênção? Oh, aleluia. Amados, que as vitórias, que as muitas bênçãos, que nada disso mude a nossa mente, que nada disso mude a nossa direção, e que o nosso coração, aleluia, não seja apenas no local de visitação, que o nosso coração não seja apenas um lugar de visita,
mas de morada de Cristo Jesus. Aleluia. Eu preciso citar Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Irmãos, que estejamos focados e com a nossa pontaria bem aguçada em Cristo, aleluia, e em cumprir a vontade de Deus. A posição, eu venho dizer que a posição geográfica de Colossos, dos irmãos que estavam em Colossenses, era bem no meio, aleluia, logo entre, olha só, entre Laodiceia e a Grécia. De um lado, a indiferença e a cegueira e a miserabilidade e a nudez. Tudo amostra, tudo sempre amostra. Laodiceia é a igreja de Cristo, sem Cristo. E de outro lado, a Grécia, onde a sua influência é através da cultura, do conhecimento filosófico e da crença na fé palpável, na fé explicável, onde eles queriam tudo que acontecesse, eles queriam uma explicação. Tudo era explicado. E aqui eu te pergunto, como podemos explicar Deus? Irmãos, Deus, ele é Deus e Deus não se explica. A Grécia, do outro lado dos nossos irmãos de Colosso, tinha várias influências em suas crenças e acreditava que na fé helenista. Eles adoravam e cultuavam aos anjos. E você pode se imaginar morando em um condomínio com um tipo de vizinhos assim? Imagina. Assim era a posição geográfica dos irmãos de Colossenses. Hoje em dia, é até, de certo modo, até fácil nos posicionar na fé. Nós temos as epístolas, as cartas todas juntas, tudo prontinho. Mas, irmãos, há de convir que naquele tempo é necessário lembrar que as cartas ainda estavam rodando as várias cidades da Ásia. Hoje em dia não é assim. Mas algo que acontece bem similar, que parece até igual, dos tempos passados, onde há gente criando, há pessoas inventando, há pessoas acrescentando, querendo colocar algo de novo no Evangelho. E o povo de Colosso vivendo entre eles, entre todo tipo de heresia. Você pode se imaginar desse jeito? E se mantendo firmes na fé. Aleluia. Eles poderiam até terem algumas falhas. É verdade. Não há crente totalmente correto. Mas eles se esforçavam em caminhar. Eles se esforçavam em crer em um Deus único, em crer em um Deus fiel, em crer em um Deus verdadeiro. Aleluia. A Bíblia, meus irmãos, ela nos mostra que o povo de Colossenses estava entre vários tipos de diferentes de ensino. Mas no capítulo 1 da Epístola aos Colossenses, onde o próprio apóstolo Paulo ele escreve para eles no verso 2, aos santos irmãos. Irmão, ser santo entre crentes, ser santo dentro da igreja, ser santo sem ir para as ruas, ser santo se fechando, se trancando dentro de casa é uma coisa. Mas ser santo e manter a fé no meio de vizinhos, no meio de uma cidade, envolto de irmãos que te caluniam, no meio de gente que te mente, no meio de gente que engana, no meio de crente de que se diz cristão, mas pessoas que roubam, dão calote e que até rende adoração a quem não é Deus, é muito mais difícil. Aleluia. E assim era a situação do povo de Colosso. E o pior de tudo é que os que estão dando mau testemunho estão prosperando, vivendo felizes, vivendo sorrindo, vivendo alegre, comprando, viajando. Mas em nome de Jesus, eu trago uma palavra de Deus no meio dessa meditação. Irmãos, você já deve ter ouvido, mas vou ouvir de novo. Adão pecou no paraíso, mas o nosso Cristo venceu no deserto. Aleluia. Meus irmãos, não será a sua posição na sociedade,
não será o local onde você mora, nem a sua condição financeira, muito menos os graus de contato. De repente você pode até ter vários amigos que poderiam te ajudar, mas saiba, você tem um amigo que é fiel. Mas saiba, você tem um amigo que não te abandona. Mas saiba que pode todo mundo desamparar, mas este é um Deus que nunca te deixa abandonado. Quantas das vezes, aleluia, um amigo te prometeu em te ajudar, mas eles esquecem. Mas o Deus que eu venho te pregar nesse momento, o Deus que você está servindo, Ele não te abandona nunca. Oh, aleluia, creia nisso, meu irmão. Você não está sozinho, creia nisso, você não está abandonado. A sua resposta vem de Deus e não dos homens. Aleluia. Pode até ser que você esteja até pensando em desistir de orar por alguém. Pode até ser que você esteja pensando em desistir do seu chamado. Ninguém acredita na sua voz. Você prega o que ninguém quer pregar. Você fala o que ninguém quer falar. Você fala o que ninguém quer ouvir. Mas é Deus se revelando através da sua pregação. Aleluia. Mas o povo quer ouvir só mamão e não desista, meus irmãos. Deus não desistiu de você. Deus não esqueceu de você. Assim também foi nos dias de Noé. Noé pregava, mas ninguém queria saber. O povo estava em casamento, comprava, mas ninguém. Mas até que houve um dia. Aleluia. Ei, meu irmão, você de repente pode estar pensando em deixar a casa de Deus, pois só tem visto pessoas sem testemunho, se mostrarem como um homem e mulher de Deus, enganando todo mundo. Irmãos, permaneça na casa do Senhor. O seu foco é Cristo, assim como os irmãos de Colosso. O foco deles é Cristo, ainda que de um lado e do outro, pessoas perseveravam, pessoas criam em vários deuses, mas você tem um Deus único e verdadeiro. Você até está pensando que não está sendo notado, mas Deus tem visto o seu esforço. A Bíblia vai nos dizer, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 em diante: ao anjo que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e que fecha e que ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta que aberta e ninguém a pode fechar. Aleluia. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Oh, aleluia. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guardas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Veja os dias que nós estamos vivendo hoje em dia, meu irmão. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Oh, aleluia! Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, aleluia, e também o meu nome novo. Oh, glória, oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esta reflexão, ela nos revela que a posição geográfica para muitos fazem a diferença em como adorarão ao Deus verdadeiro, ou se irão até adorar. Querem uma posição eclesiástica para fazer a obra, para fazer algum trabalho na casa do Senhor. A diferença é se continuar na casa de Deus ou não, se irão crer em Deus ou não. Mas para você, oh aleluia, o que importa é adorar. Mas para você, o que importa é glorificar a Deus. Mas para você é estar na presença do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ei, meu irmão, seja onde for, você adora. Seja como for, você está exaltando e glorificando o Senhor. Oh, aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para você, meu irmão, que a partir de hoje haverão pessoas que estarão adquirindo uma maturidade espiritual.
onde a sua posição e a sua condição entre algumas pessoas, diante da sociedade, sendo elas cristã ou não, aleluia, dando elas testemunho, bom testemunho ou não, isso só te fará adorar mais, isso te fará mais jejuar mais, isso vai te fazer o teu coração mais liberal. As obras feitas em você, por você, em Cristo Jesus, darão frutos e os seus frutos permanecerão. Oh, aleluia! Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Ei, meu irmão, a sua vida será um livro de testemunho, de crente fiel, onde pensam e até torcem pela sua queda. Irmão, Deus vai te exaltar. Quem ria de seu parente que vivia na cachaça, vai vê-lo na igreja. Quem debochava do seu filho desviado, vai ver não só ele, mas toda a sua família na casa de Deus. Vem salvação para a sua família em nome do Senhor Jesus. A oração que eu faço é baseada na que Jesus fez pelos seus discípulos. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 e 21. E rogo, não somente por esse, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aleluia. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Oh, aleluia, meu irmão. A sua vida será um testemunho que Deus é fiel, que Deus é verdadeiro. Você vai chegar nos lugares, as pessoas vão querer conhecer o teu Deus. Louvado seja o nome do Santo. Toma ponte dessa palavra. Livro de 1 João, capítulo 1, versículo 4. Estas coisas vos escrevemos para que o nosso gozo seja completo. Meus irmãos, muitos querem nos enganar, que Jesus vai te dar isso, que Jesus vai dar aquilo. Tem homem fazendo várias promessas em nome de Cristo. Mas o livro de 1 João, capítulo 2, versículo 24, escuta bem o que eu vou te dizer. Vai me dizer assim: portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também vós permanecereis no Filho e no Pai. Versículo 25. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Ei, meu irmão, a promessa que ele fez é a vida eterna. Tem gente prometendo de tudo, mas a promessa foi feita, a vida eterna. Verso 26. Estas coisas vos escrevo, e a respeito daqueles que vos querem enganar. Fica atento, meu irmão. Amados, a promessa feita por Jesus foi esta, desde o início, a vida eterna. Não vos engane, aleluia. Não vos conformeis com a mensagem que o mundo tem pregado, amém? Esta meditação, meus amados, vem nos encorajar, assim como foi acerca do apóstolo Paulo aos Colossenses. A nossa posição geográfica, a nossa vizinhança, os lugares que frequentamos, onde estudamos, onde trabalhamos, isso não vai determinar em quem vamos crer, amém? Oh, aleluia! Eu fico sempre com Cristo, que fiquemos sempre com Cristo, meus amados, oh, aleluia! Irmãos, esta foi a mensagem que Deus colocou em meu coração. Persevere na caminhada, siga rompendo em fé. Lembre-se que a posição que você está não vai ser o vizinho da direita, não vai ser o vizinho da esquerda, não vai ser o estado de um lado do outro, não. Vai ser a sua fé em Cristo, vai ser a posição que você tem com Cristo Jesus, que vai trazer a sua salvação. A promessa foi essa, a vida eterna. Lembre-se, a promessa ainda está de pé, a vida eterna. Amém? Que Deus lhe abençoe. Eu sou o evangelista Alexandre Costa. Shalom. Deus lhe abençoe, meu amado. Graças